Então agora vou te explicar, eu quero te explicar a hemorragia digestiva alta e baixa, ok? Hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Ei, já não tem coisa. Acabou, mas ok. Então, basicamente tu tens uma coisa assim, ok? Assim. Ok? Então, basicamente você tem uma coisa assim. Isto aqui é o intestino. Aliás, é o tubo digestivo. Então, o tubo digestivo é dividido em duas partes. Uma parte alta, uma parte baixa. Mas dependendo do livro, tem livros que dizem que o tubo digestivo é dividido em três partes. Alta, baixa, alta, média e baixa. Ok? Mas eu vou usar essa de alta e baixa, porque é mais didática para te explicar o que é basicamente aquilo que você quer entender. E aqui existe uma coisa, existe um ligamento aqui. Ok? Um ligamento que... Então, ok. Como se chama? Isso aqui é o esôfago, isso você já sabe. Esôfago. Ok? Isso aqui é esôfago. Isso aqui é estômago. Ok? Estômago. Ok? Depois você tem isto aqui. Isto aqui é o duodeno. Duodeno. Depois, o duodeno, você sabe que o duodeno tem partes. O duodeno tem 1, 2, 3, 4 partes. Ok? Tem 4 partes do duodeno. Tem a primeira porção, que é aqui. Depois tem a segunda porção, que se liga ao pâncreas. Então, o pâncreas basicamente está aqui. Então, o rabo do pâncreas, ou a cauda do pâncreas, chamo de rabo, ou a cauda do pâncreas, basicamente, então a cabeça do pâncreas está aqui assim. Assim, depois sai aqui a cauda do pâncreas. Aqui, depois aqui você tem o baço, não é? Aqui tem o baço. Então, depois do baço, tu sabes que o baço também tem... Sai uma veia aqui do baço, que depois vai se ligar com uma veia que vem de baixo e forma a veia porta. E a veia porta liga-se com o fígado. Então o fígado basicamente estaria desta parte aqui. Ok? O fígado estaria... Eu não vou desenhar aqui só para não... coisa. Então depois tens o fígado aqui. Ok? Basicamente é isso. Então o que acontece é que o pâncreas, a cabeça do pâncreas está ligado com a segunda porção do duodeno. Basicamente é isso. Depois eu vou te explicar aqui a icterícia. A icterícia basicamente acontece aqui processos que depois eu vou explicar. Então o que acontece? Nós temos essa primeira parte do duodeno, segunda parte do duodeno, terceira parte do duodeno, quarta parte do duodeno. Aqui na quarta parte do duodeno, aqui tu tens um ligamento que liga a quarta parte do duodeno, ok? Com o aumento, ou com o aumento, sim, porque depois tu tens o diafragma basicamente está aqui, não é? Porque o estômago está abaixo do diafragma, então o diafragma está aqui. Então esse ligamento ele vai se ligar basicamente com esse diafragma, para estar assim, tem uns pilares que seguram esse diafragma. Nós chamamos de 5 pilares, te recordas? Então tu tens os 5 pilares aqui. Então tens o diafragma aqui e tens os 5 pilares que seguram este diafragma. E esse diafragma tem orifícios, basicamente. Ok? Tem aqueles orifícios, os 3 orifícios. Um do esôfago, uma da aorta e uma da veia cava inferior. Ok? Se a memória não me falha, acho que é isso. Basicamente isso. Então, o que acontece é que um dos pilares aqui que segura o diafragma, ele vai se ligar com este ligamento, ele vai ser um ligamento que sai num dos pilares para se ligar com a quarta parte do duodeno. E esse ligamento, quem descobriu foi um senhor chamado Treitz. Então, por isso que esse ligamento é chamado de ligamento de Treitz. Ok? Ligamento de Treitz. A anatomia básica, para você entender a hemorragia digestiva alta e baixa é essa, ok? Depois, aqui tu tens o intestino delgado e aqui tens o intestino grosso. Depois aqui tens o reto, depois aqui tens o ânus. Aqui o ânus, né? Então, o ponto de corte é o ligamento de Treitz, ok? Então, todo tipo de hemorragia que acontece acima do ligamento de Treitz, nós chamamos de alta. Todo tipo de hemorragia que acontece abaixo do ligamento de Treitz, nós chamamos de baixa. Tá claro? Basicamente isso. Então significa que o quê?
A hemorragia, ela tem várias causas, muitas causas. Então você só pensa uma causa que leva a sangramento do paciente, vai ser hemorragia. Agora, se essa causa que leva a sangramento for acima do ângulo de Treitz, ligamento de Treitz, então é hemorragia digestiva alta. Se for abaixo do ângulo do ligamento de Treitz, é hemorragia digestiva baixa. Então, alta acima do ligamento de Treitz, baixa abaixo do ligamento de Treitz. Basicamente é isso, ok? Então, como é que você vai saber que isso aqui, quais são as causas de hemorragia digestiva alta? É só pensar. Sempre que você quer pensar em causas, sempre, eu já te disse, divide em infecciosas, não infecciosas. Infecciosas, vírus, bactérias, fungos, parasitas, ok? Depois tem as causas autoimunes também. Quer dizer, tem essas 4, que são 5, não esqueci a quinta, mas depois tem já não infecciosas, tem os autoimunes, tem os cancros, todos os cancros. Depois tens outras coisas que estão relacionadas com o risco, posso dizer assim. Tem a ver com fatores dietéticos, ok? Tem a ver com fatores dietéticos. Depois tem as causas vasculares também, ok? Causas vasculares. Ok, vamos lá. Sai no texto, mencione causas de hemorragia digestiva alta. Você primeiro pensa, infecciosas, não infecciosas. Não infecciosas, cancro. Primeira coisa que você vai escrever, cancro do esôfago, da hemorragia digestiva alta. Cancro do estômago, da hemorragia digestiva alta. Cancro do duodeno, da hemorragia digestiva alta. Está a entender? Depois vai, causas vasculares. Pensa nos vasos agora. Quais são as causas de hemorragia digestiva alta que têm relacionado com vasos? Primeira coisa que tem a ver com vasos. Você pensa nas varizes esofágicas. Então, tem as varizes esofágicas, dá sangramento, hemorragia digestiva alta. Tem as varizes do próprio estômago, dá hemorragia digestiva alta. Percebes? No duodeno é pouco comum ter varizes do duodeno e é um pouco difícil de diagnosticar. Vamos lá, causas infecciosas. Causas infecciosas geralmente dão inflamação. Inflamação, tudo que termina com it, nós chamamos de inflamação. Ok. Vamos lá, quais são as causas que fazem parte, que dão inflamação, que terminam com it? Temos esôfago, esofagite. Gastro, que é de estômago, gastrite, ok? Duodeno, duodenite, significa que duodenite, gastrite e esofagite também dão hemorragia digestiva alta. Vamos lá, outras causas. Temos as causas que estão relacionadas com a parte dietética, como eu disse, como é o caso de síndrome de Mallory-Weiss, que muitas vezes acontece em pacientes que bebem. Por exemplo, dá pequenas ulcerações a nível do esôfago, ok? Nós chamamos de síndrome de Mallory-Weiss, também dá hemorragia digestiva alta. No próprio estômago, se eu ter feridas aqui, se eu ter ulcerações do estômago, dá hemorragia digestiva alta. Se eu ter ulcerações do duodeno, dá hemorragia digestiva alta. Está entendendo? Então, são muitas causas. Eu posso te dizer 20 causas de hemorragia digestiva alta brincando, ok? Então, é uma pergunta, se sair esse tipo de pergunta, é uma pergunta de te oferecer nota. Se vale 0.5, já tens mais 0.5, porque é uma pergunta muito fácil, ok? Se vais para a parte de baixo, a hemorragia digestiva baixa, mesmo, é a mesma coisa, ok? É só pensar da mesma forma, ok? Mas aqui também tem que pensar em algumas coisas, como é o caso de pólipos. Os pólipos também são frequentes, muito frequentes na parte de baixo. Então, pólipos é uma das causas de hemorragia digestiva baixa. Mas se você vai para causas, vamos lá, mencione causas de hemorragia digestiva baixa. Eu vou começar, causas infecciosas, ok? Tem aquelas causas bacterianas, virais, ainda tudo que termina com it é inflamação. Então vamos lá, inflamação do intestino, enterite. Enterite é uma causa de hemorragia digestiva baixa, ok? Depois, outra causa, vamos nas causas vasculares. Quais são as causas vasculares que dão hemorragia digestiva baixa? Hemorroides. Hemorroides é uma causa vascular, dá hemorragia digestiva baixa, ok? Causas autoimunes, também vais nas causas autoimunes. Pode até não dizer o nome da doença, você pode dizer causas autoimunes, ok? Dá hemorragia digestiva baixa, está certa, ok? Se você acha que é difícil de falar o nome da doença, ok? Então você fala a causa, percebeste, né?
Então é muito simples, super simples. E outras coisas vai pesquisar também. Ok? Mas o quê? Sinais e sintomas, que faz parte da própria semiologia. Sinais e sintomas, isso aqui é muito simples. Quando tu tens um sangue que sai daqui do estômago, aqui, então vamos supor que o paciente está a sangrar daqui. Então o que vai acontecer? O paciente, quando logo que sangra, vai sair pelo esôfago, logo pela boca. Ok? Sai do esôfago logo pela boca. Então o paciente vai ter hematemeses. Ok? Vai ter hematemeses. Mas esses hematemeses, o paciente também, esse hematemese pode ser do esôfago ou pode ser do estômago também. Por isso que a hematemese pode ser de sangue vermelho vivo, mas também pode ser sangue um pouco digerido. Ok? Então, emergência de Walter. Hematemese é um sintoma de emergência de Walter. O paciente vai ter melenas. Por quê? Melenas é o quê? É um sangue fezes mal cheirosas, aderente ao vaso sanitário, não é? Todo aquele blá 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 que você já conhece, ok? Fezes mal cheirosas que aderem a vaso sanitário, que é denso, ok? Basicamente é isso. Então, por que o paciente vai ter melenas? Porque se o sangramento é aqui, no estômago, ou no esôfago, ou no duodeno, o sangue, quando o paciente sangra aqui, todo esse percurso que ele vai levar, todo esse percurso, até ir sair no ânus, o sangue já está muito digerido, ok? Então há um processo de digestão do sangue, por isso que aquele sangue cheira mal, ok? O sangue já é digerido, já é em forma de fezes, e são pastosas mesmo, e cheira muito mal, realmente cheira mal, porque eu já presenciei num quarto com pacientes com melena, você não fica, cheira mal mesmo. Ok? Depois é aderente a vaso sanitário por causa desse coisa, de aderência que as células sanguíneas elas começam a ter. Então eles ficam aderentes ao vaso sanitário. Depois são fezes são fezes pretas, ok? Fezes pretas, pastosas, aderentes ao vaso sanitário e mal cheirosas. Então melena é basicamente isso, ok? Depois vai ter melena hematemeses, emergência alta. Depois vai ter outros sinais de hipotensão, ok? Sinais de hipotensão, como é o caso de sudação excessiva, etc, hipotensão, essas coisas todas, que são sinais de choque hipovolêmico. Tanto emergência alta como baixa vão ter sinais de choque hipovolêmico. Mas esses dois sintomas que eu disse são os principais que determinam a emergência alta. Emergência baixa, o paciente vai ter, imagina o paciente sangra aqui ao nível do reto, retorragia, aqui ao nível do reto, retorragia. A retorragia é sinal de emergência baixa. Paciente sangra aqui, por exemplo aqui, pode ter uma coisa chamada hematoquesia. Hematoquesia é o quê? Hematoquesia é basicamente fezes estão misturadas com sangue. Chama-se hematoquesia, ok? Então o paciente vai dizer, eu quando cago, costumo ver sangue nas minhas fezes. E esse sangue é vermelho vivo, não é um sangue digerido. Significa que é emergência baixa, ok? Pode também ter enterorragia, ok? Que é o sangramento ao nível do intestino, também é emergência baixa. Então, para o intestino é basicamente isso.